Olá, turma. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Hoje é uma aula especial, porque é uma aula aberta da nossa comunidade Finanças com Propósito. Todas as terças-feiras, às 18h30, a gente tem uma live pelo Zoom na comunidade Finanças com Propósito, onde a gente segue um programa, um conteúdo programático sobre educação financeira, matemática financeira e análise de investimentos. É uma jornada longa, né? Eu sei que todo mundo prefere ir direto para a análise de investimentos, mas sem uma noção de educação financeira, de como cuidar do seu dinheiro, e sem uma noção básica de matemática financeira, você nunca vai se tornar independente para tomar suas próprias decisões sobre investimento. Por quê? Porque você não vai saber escolher o melhor investimento. Então, eu sempre falo para todo mundo que entra na comunidade, tenha paciência que o bom momento vai chegar, né? Então, primeiro a gente começa na educação financeira, depois na matemática financeira, e então a gente começa a análise de investimentos. E tem o bônus. O bônus é como operar na Bolsa de Valores, né? Tem quem não queira operar na Bolsa de Valores. Por quê? Porque cada um tem um perfil de investimento, né? Se você é um investidor conservador, você vai ter todo o seu dinheiro em renda fixa. E está ok. Se você é um investidor moderado, você vai ter a maior parte das suas reservas em renda fixa. E se você é um investidor agressivo, você vai ter a maior parte ou até 100% das suas reservas em renda variável. Sim, existem pessoas que colocam todo o seu dinheiro na renda variável. Fala assim, reserva de emergência. Tem um mínimo num fundo de investimento de renda fixa, só para assim, enquanto aquele dinheiro ainda não foi decidido no que investir. Olá, pessoal. Então, na educação financeira, o que a gente diz? Que o dinheiro de reserva de emergência, ele tem que ser colocado num fundo, né, ou num produto de renda fixa de alta liquidez. Mas, sim, tem pessoas que não têm reserva de emergência e investe tudo em renda variável. E o momento que ela fica com o mínimo de dinheiro em renda fixa é porque ela ainda não tomou a decisão se ela vai em que produto ela vai investir, ou em que ação, que fundo imobiliário, ou que produto ela vai investir. Como ela ainda não tomou essa decisão, ela deixa o dinheiro ali na renda fixa de alta liquidez enquanto ela não toma a decisão. Bom, então, mais uma vez, para quem está chegando agora, né, eu quero dizer que essa live hoje é uma live especial. Nós temos essa live todas as terças-feiras, às 18h30. Porém, é uma live privada pelo Zoom. Então, só quem é da comunidade Finanças com Propósito que tem essa live às terças-feiras, 18h30. Só que hoje eu decidi dar uma amostra do que a gente tem na nossa comunidade.
Hoje vai ser um assunto assim muito interessante, porque a gente vai começar a introdução à análise de investimentos, que é a parte que as pessoas mais querem aprender. Só que a gente já está há meses, o pessoal da comunidade já está há meses estudando. A gente primeiro estudou educação financeira, depois a gente estudou matemática financeira, para hoje a gente começar a análise de investimentos. Eu vou dar uma pincelada em tipos de investimento de mercado financeiro hoje, né? Só como uma introdução, porque hoje é uma aula aberta, então quem nunca assistiu um conteúdo meu vai estar assistindo hoje, então vai ser algo assim muito básico, muito introdutório, né? Mas já é o nosso comecinho da análise de investimentos e eu quero dar os parabéns, né, para todo mundo que está na comunidade comigo, porque eu sei, quando eu montei esse programa, eu fui muito Caxias, sabe? Eu fui zero comercial. Zero comercial. Por quê? Porque o que é um conteúdo comercial? É aquele conteúdo, né, que fala assim, quer ficar rico em 6 meses? Né? Quer fazer 20 mil em 2 meses? Né? Esse é um conteúdo muito comercial. Por quê? Porque a pessoa está falando o que você quer ouvir. Eu nunca tive essa intenção de falar o que você quer ouvir. Eu montei um conteúdo como a gente aprende na faculdade, nas aulas da área financeira. Então, quem faz economia, quem faz administração, quem faz contabilidade, tem um bloco de disciplinas que é da área de finanças, que é comum aos 3 cursos. Os 3 cursos têm que fazer esse conteúdo. Aqueles que têm interesse em finanças, eles aproveitam, sugam todo esse conteúdo, e aqueles que não são muito chegados, né, eles levam nas coxas, infelizmente. Né? O que eu sempre falei para os meus alunos, ao longo, né, de todos os anos que eu dei aula, foi: se essa disciplina está sendo oferecida para vocês, é porque ela é importante. E se ela é importante, aproveite o máximo, leia todo o conteúdo disponível, pergunte ao professor, tire todas as suas dúvidas para você sair dessa disciplina com um aproveitamento bom. Por quê? Porque pode ser que você vai precisar desse conteúdo mais lá na frente. Pode ser que hoje você diga que você não gosta dessa área, que você não vai trabalhar nessa área, mas só que você está falando isso hoje. Né? No futuro, você pode mudar de ideia e se arrepender de não ter se dedicado com mais afinco a esse conteúdo. Então, né, eu já dei aula tanto no curso de economia, quanto no de administração, quanto no de ciências contábeis. E o conteúdo era o mesmo, basicamente. Né? A diferença é que em economia você pode seguir mais a parte financeira e nos outros tem um número menor de disciplinas. Mas o conteúdo que eu montei para o nosso grupo Comunidade Finanças com Propósito é o mesmo conteúdo que eu apresentaria na universidade. A diferença é que, como nós só temos uma aula de 1 hora, eu faço poucos exercícios. Mas eu tô para montar uma aula só de exercícios para a gente consolidar, né, solidificar o nosso aprendizado. Então, como eu falei, essa aula é aberta para ver se você tem interesse em participar da nossa comunidade Finanças com Propósito, tá? Então,
Quem tiver interesse, clica no link da minha bio, né, que você vai entrar no WhatsApp do grupo. E é nesse WhatsApp que eu, todas as terças-feiras, mando o link do Zoom. Combinado? Então, mais uma vez, boa noite a todos e vamos começar o conteúdo de hoje. Como eu falei, o conteúdo de hoje é uma introdução à análise de investimentos. Eu quero começar falando sobre o que é o mercado financeiro, né? Que para muita gente é um bicho-papão, que diz que faz as pessoas perderem dinheiro, né? Antes de dizer o que é o mercado financeiro, eu queria falar sobre como é que se fala? Esse bloqueio que as pessoas têm sobre o mercado financeiro. Eu me lembro, quando eu era criança, do bloqueio que as crianças tinham com a matemática, né? Geralmente os professores de matemática são os mais assustadores, né? E a maioria das crianças, quando tinha algum bloqueio, era com a matemática. Só que é uma inverdade dizer que o mercado financeiro é um bicho-papão. Por quê? Porque no mercado financeiro você só corre o risco que você está disposto a correr. Por exemplo, se você entra no mercado financeiro para fazer operações em ações, em derivativos, no que quer que seja, você sempre tem uma meta de ganho e uma meta de perda. Então, se você colocar ali, sei lá, que você pode perder R$100, você só pode perder R$100. E tudo bem, faz parte do jogo, você travou ali a sua perda em R$100. Agora, se você tem o próprio negócio, você tem que ter um escritório, ou um consultório, ou uma loja, e aí você tem que pagar o aluguel daquela loja, os impostos daquela loja, a internet, a luz, funcionário. E você compra mercadoria ou compra um produto lá qualquer e o cliente não vem. Qual foi o prejuízo que você teve? Com certeza foi maior do que os R$100 que você estava disposto a perder no mercado financeiro. Então, se existe um bicho-papão nas finanças, nos negócios, com certeza não é o mercado financeiro. Por outro lado, existe uma peculiaridade no mercado financeiro que é igual, que eu, Priscila, vejo como sendo igual aos esportes de alta performance, ao esporte profissional. Por exemplo, um jogador de tênis ou um jogador de futebol profissional, eu não tenho dúvidas que ele sabe praticar aquele esporte com excelência. Senão ele não tinha chegado onde ele chegou. Porém, tem dias que aquele jogador não tem uma boa performance. E eu já assisti muito jogo de futebol e muito jogo de tênis. E eu consigo ver, principalmente no jogo de tênis, que é um jogador único, que você fica olhando exclusivamente para aquele jogador, eu consegui ver claramente que quando aquele jogador que é muito bom, ele perde o jogo, na maioria das vezes ele perde pela mentalidade. Por exemplo, num torneio de tênis, você pode ver o 100º melhor jogador do mundo jogar, por exemplo, com o 10º melhor jogador do mundo, e você espera o quê? Que o 10º melhor vença o 100º. Mas muitas vezes isso não acontece.
e não acontece por causa da mentalidade. Você precisa estar num estado de vibração, sabe, muito elevado, para você conseguir transformar o seu conhecimento em resultado num esporte de alta performance. E assim é no day trade, por exemplo. O day trade não é um bicho-papão. Como eu falei, você pode travar a sua perda. Então, quem é aqui que vai quebrar se tiver o prejuízo de R$100? Se tiver um prejuízo de R$50? Ninguém. E por que muita gente quebra no day trade? Por causa da mentalidade. Porque não consegue controlar a sua mente. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Esse é o problema. Para mim, profissão arriscada é a do cirurgião. Imagina um cirurgião de emergência que entra para operar um ser humano lá de urgência, não sabe ainda o que está acontecendo. O cara chega no hospital com dor e tal, e você não sabe o que aconteceu. Às vezes chega ferido e você não sabe o que vai te esperar naquela cirurgia. E aquele paciente está 100% na sua mão, sendo você o cirurgião. Isso eu concordo que é uma profissão muito arriscada. Eu não sei se eu teria, psicológico para ser uma cirurgiã, mas para trabalhar no mercado financeiro, onde o risco é 100% calculado e controlado, me desculpa. Se você quebra no mercado financeiro, não é por causa do mercado financeiro. Não é o mercado financeiro que é um bicho-papão. É porque você não teve a mentalidade, o estado de espírito necessário para ter autocontrole suficiente para fazer o que tem que ser feito no mercado financeiro. É por isso que, por exemplo, você vê o seu ídolo lá do futebol, quando acontece uma coisa com ele fora do campo, ele não consegue render no campo o que ele poderia render, por causa da mentalidade. Tá? Então, dito isso, já desmistificando, o mercado financeiro, eu quero dizer o que é o mercado financeiro. O mercado financeiro nada mais é do que um mediador entre devedores e poupadores. O mercado financeiro em si, ele é apenas um mediador. Quem está poupando dinheiro quer fazer o dinheiro render e vai guardar ou investir esse dinheiro. Mas ele precisa, para esse dinheiro render, emprestar esse dinheiro. Para quem? Para o devedor. Para aquele que precisa de dinheiro. Agora, existe uma outra possibilidade. Se você não for quem está emprestando o dinheiro, digamos que a pessoa que está precisando desse dinheiro fala assim, não, eu não quero pegar o seu dinheiro emprestado. Você quer ser meu sócio? Você entra com esse dinheiro e a gente divide o lucro, mas se não der certo, a gente divide o prejuízo também. Então, nada mais é que o mercado financeiro que o encontro dessas pessoas. Na renda fixa, nós temos o mercado financeiro sendo o mediador do poupador com o devedor. Na renda variável, nós temos o mercado financeiro
como mediador do poupador com o investidor, o empresário, né, para aquele poupador se tornar sócio. Agora, com exemplo, vai ficar mais claro. Renda fixa, CDB. CDB é um produto dos bancos, certo? Então, quando eu, poupador, pego meu dinheiro e invisto num CDB, eu estou emprestando, porque renda fixa eu empresto meu dinheiro, e depois você tem que me pagar com juros, né? Com certeza você tem que me pagar com juros, ou seja, não tem a possibilidade de você não me pagar. Então, na renda fixa, eu, poupador, vou emprestar o meu dinheiro para alguém, dependendo do produto. Se for o CDB, eu estou emprestando o meu dinheiro para o banco, né? E aí, o banco vai pegar esse dinheiro para emprestar para o devedor. Então, vai o Joãozinho lá, que está todo endividado, vai no banco e fala, estou precisando de dinheiro. Aí o banco fala assim, eu não tenho, eu sou só o mediador, mas eu vou arrumar alguém que tem esse dinheiro para te emprestar. Peraí, oferece CDB para mim, eu vou lá, compro esse CDB, e aí o banco, com o meu dinheiro, empresta o meu dinheiro para o Joãozinho. Então, a gente está vendo que o mercado é apenas um mediador entre o poupador, que sou eu, e o Joãozinho, que é o devedor. Agora, se eu, que sou o poupador, eu compro uma debênture das lojas americanas. Eu estou emprestando dinheiro para quem? Para as lojas americanas. Mas eu estou indo lá na loja americana emprestar meu dinheiro? Não. A loja americana emitiu essa debênture, deixou lá no banco. O banco está vendendo essa debênture para mim. O banco é um mediador, né? Eu não posso emprestar diretamente o dinheiro para as lojas americanas. Então, as lojas americanas emitem um título, põe no banco para vender, eu vou lá, compro esse título, dou o dinheiro para o banco vai lá e dá o dinheiro para as lojas americanas. Então, renda fixa é isso. É o poupador emprestando para o devedor. E a instituição financeira é o mediador que vai botar em contato o poupador com o devedor. E aí, cada produto de renda fixa identifica quem é o devedor. Já disse, se eu compro um CDB, CDB é um produto do banco. Eu estou emprestando dinheiro para quem? Para o banco, para ele poder, né, emprestar esse dinheiro para o devedor. Se eu compro uma debênture, para quem que eu estou emprestando o meu dinheiro? Para a empresa que emitiu a debênture. Se eu estou comprando uma LCA, eu estou emprestando para o agricultor. Se eu estou comprando uma LCI, eu estou emprestando para o setor imobiliário. Se eu compro um tesouro direto, para quem que eu estou emprestando? Para o governo. Por isso que dizem que o tesouro direto é o produto financeiro mais seguro possível. Por quê? Porque se eu estou emprestando para o governo, eu tenho quase certeza que o governo vai me pagar. Por quê? Porque para o governo não me pagar, ele precisa decretar moratória, precisa decretar falência.
E ele não vai querer decretar falência, só em dos últimos casos, quando não tiver mais jeito. Por quê? Porque se ele assume que ele está falido, ele não faz mais transação com um país nenhum. E não é isso que nenhum país quer. País capitalista, nenhum país capitalista vai querer ficar sem comercializar com os outros países, certo? Então, o governo, ele é o único devedor que, caso ele não tenha o dinheiro para te pagar, ele pode emitir mais dinheiro. Concordam? Então, por exemplo, se eu compro uma debênture da loja americana e a loja americana não tiver dinheiro para me pagar, eu não vou receber. Mas se eu compro um tesouro direto e o governo não tiver dinheiro para me pagar, ele pode emitir moeda e me pagar. É claro que emitir moeda tem um custo altíssimo, que, assim, grosso modo, vai gerar inflação, e inflação ninguém quer, né? A inflação é o câncer da economia, ninguém quer que tenha inflação, correto? Então, por isso que o governo, mesmo querendo, ele não sai emitindo moeda doidado, embora, mesmo que ele queira e mesmo que ele possa, ele não faz isso a moda bangu, entendeu? Mas, sim, no último caso, se ele não tiver dinheiro para me pagar e ele tiver que me pagar, ele pode emitir moeda para me pagar. Portanto, dizem que o Tesouro Direto é o produto financeiro da renda fixa. E produto financeiro, de modo geral, mais seguro que tem, porque quando você empresta ao governo, é o único devedor que pode emitir moeda para te pagar. Né? Se eu estou te devendo, eu não posso fazer dinheiro para te pagar. Se outra empresa, né, não tiver o dinheiro para pagar, ela não pode emitir moeda, só o governo pode. Né? Por isso que é dito que o produto é o mais seguro. Ok? E aí existe uma infinidade de produtos financeiros de renda fixa. Antes de você investir em renda fixa, você precisa saber em cada produto a quem você está emprestando. Por exemplo, como eu disse, né, o Tesouro Direto é o produto mais seguro, porque é o produto que a gente empresta para o governo e o governo pode emitir moeda para nos pagar no limite, certo? Mas, por exemplo, uma debênture. Uma debênture é um título de empresa, é um título de dívida privado. A debênture é para o setor privado o que o Tesouro Direto é para o setor público. Entende? Então, se eu vou lá, vejo as debêntures. Tem debêntures da empresa X, tem debêntures da empresa Y, tem debêntures da empresa Z. Aí eu vejo que a empresa X é uma empresa sólida no mercado, é uma empresa tradicional, é uma empresa que teve nos seus últimos balanços, ela teve as suas finanças super organizadas. Tem a empresa Y, que é uma empresa que ela está bem, mas é uma empresa nova, que ainda está se consolidando no mercado, entende? E tem a empresa Z, que é uma empresa grande, mas que já está com muito endividada. Qual é a debênture que eu deveria comprar? A debênture mais segura das três. É a debênture da empresa que está tendo lucro e suas finanças bem organizadas lá no balanço, né? Que as empresas que elas transacionam suas ações no mercado financeiro, elas precisam divulgar os seus balanços para os investidores decidirem se vão querer ser sócio daquela empresa ou não, né? Aí você viu aquela empresa lá que você está comprando a debênture, que é um título de renda fixa, tá? Não é ação,
da empresa. Mas se você está emprestando dinheiro, você quer emprestar o dinheiro para alguém que você saiba que vai te pagar, né? Então, eu prefiro comprar debênture da empresa X, que é uma empresa sólida no mercado, que está com as finanças organizadas, do que de uma empresa Y, que está até com as finanças organizadas, mas ela ainda é pequena, ainda está conquistando o seu mercado, e muito menos da empresa Z, que ela está muito endividada. É até uma empresa grande, é uma empresa que já está estabilizada no mercado, porém é uma empresa que está com muita dívida. Para quebrar é muito mais fácil do que a empresa X. Então, vou lá e compro a debênture da empresa X. Mas eu preciso antes, primeiro, saber o que é uma debênture. Eu jamais posso comprar uma debênture sem saber o que é uma debênture. Concorda? Eu preciso saber que debênture é um título de dívida. Logo, eu estou emprestando para alguma empresa e eu preciso saber as condições daquela empresa para eu decidir se eu empresto meu dinheiro para aquela empresa ou não. Tá? CDB. Quando você olha a lista de CDBs que tem para você comprar a cota, vai ter milhões de CDBs. Aí vai ter CDB do Banco Itaú, CDB do Banco Bradesco, CDB do Banco XP, aí vai ter CDB do Banco Daiconal, CDB do Banco XYZ. Vai ter CDB de bancos que você nunca ouviu falar. Aí você vai preferir comprar o CDB de uma empresa que você nunca, de um banco que você nunca ouviu falar, ou o CDB do Banco Itaú? Com certeza você vai preferir comprar o CDB do Banco Itaú. Por quê? Porque é um banco que você tem certeza que está bem financeiramente. Concorda? Aí depois, quando você já tiver muito dinheiro investido em CDB, aí você vai ter que começar a diversificar, aí vai ter que fazer uma seleção mais rebuscada dos produtos. Mas aqui é uma introdução, tá? Aí, outro, que mais? Aí tem tantos produtos, só que assim, independente do produto, se é renda fixa, você vai ter que saber, ele te dá já quanto vai ser a sua rentabilidade. Fala assim, Priscila, você está me emprestando o seu dinheiro e eu vou te devolver com 10% de retorno. Vou te dar o teu dinheiro e mais 10%. A renda fixa tem esse nome porque você já sabe no final quanto você vai ser pago por ter emprestado o seu dinheiro, quanto de juros você vai receber por ter emprestado o seu dinheiro. A renda variável, não, você não sabe quanto vai te render. Aí, se alguém te oferecer um produto de renda variável, te falando que vai te dar uma rentabilidade de X%, não invista, porque isso é golpe. Pode ser pirâmide ou qualquer outro golpe, né? Esquema Ponzi, né? Mercado financeiro, infelizmente, não é para amadores, tá? Se alguém te oferecer um produto que não está naquela relação de produtos de renda fixa, é um produto de renda variável e te oferece uma rentabilidade fixa, não invista, porque é golpe. É golpe, tá? Então, outra coisa. Então, vamos para a renda variável. Na renda variável, você não empresta o seu dinheiro. Na renda variável, você torna sócio. Como? Comprando ações.
Então, e aí você pode comprar opções, você pode comprar futuros, né? Mas aí você não está emprestando o seu dinheiro. Você está se tornando dono daquele produto. Logo, se der lucro, beleza, você vai receber o seu dinheiro. Se der prejuízo, paciência, você perdeu o seu dinheiro. Na renda fixa, não. Se aquela empresa, por exemplo, aquela debênture que você comprou, se a pessoa que pegou o dinheiro emprestado não conseguiu fazer dinheiro com aquele dinheiro, mesmo assim ela vai ter que te pagar. Se o banco que você comprou o CDB emprestou o seu dinheiro para alguém que não pagou o empréstimo, não importa. O banco vai ter que te devolver o seu dinheiro mais os juros. No caso da renda variável, não, porque você não está emprestando o seu dinheiro para ninguém, você está se tornando sócio, você está se tornando dono daquele produto. Quando você compra uma ação de uma empresa, uma fatia bem pequena daquela empresa, aquela empresa passa a ser sua. Se ela der lucro, você vai ter retorno, mas se ela der prejuízo, você vai arcar com aquele prejuízo. Você comprou uma ação por R$100, ela passou a ser 80, você vai ficar só com R$80, tu perdeu 20. Tá? Então, o que eu queria falar hoje, né, sobre o mercado financeiro é que o mercado financeiro não é um bicho-papão. O mercado financeiro é um mediador entre compradores e vendedores, entre poupadores e devedores, que ele em si, ele não faz nada. Quem faz são os poupadores e devedores, os compradores e vendedores, tá? E todo o risco que você assume no mercado financeiro é 100% calculado e aceito por você. Então, quando você entra no mercado financeiro, você já sabe qual é o risco. Se aquilo der errado, o que você vai perder? Não conheço nenhum negócio que, se você só quiser perder R$50 caso der errado, você consegue só perder R$50. Então, me dizer que o mercado financeiro é um bicho de 7 cabeças, não. Só que como você tem total controle da situação, você pode perder total controle, porque só depende de você. Se você fala, se der errado, eu vou perder R$50. Aí você perdeu R$50, aí você fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou lá e perder mais R$50. Tá bom, vai lá e perdeu os R$50, aí já são 100. Mas por que você perdeu os R$100? Porque você quis. Não foi porque você comprou um produto para vender, botou lá na tua loja e ninguém foi lá para comprar. Não. Isso não depende de você. O negócio da loja é um risco fora do seu controle. Na cirurgia de emergência, o médico não sabe o que ele vai encontrar pela frente. Ele pode encontrar um organismo quase sadio, que só está com aquele problema pontual, como pode encontrar um organismo totalmente desequilibrado. É um risco que o cirurgião de emergência não pode controlar. O cirurgião eletivo, né, que você vai lá e marca a cirurgia, ele busca controlar todo o risco. Ele vai te propor exames de sangue para ver se a tua saúde está ok. Ele vai querer saber dos seus atos para saber se você fuma, se você bebe, né, para ver qual é o risco que você tem de enfrentar uma cirurgia. Ele vai tentar se proteger.
O cirurgião de emergência não. O empresário, ele tenta se proteger. Agora, se o cliente vai comprar ou não vai comprar, está fora do controle dele. Ele pode até tentar se proteger de só comprar consignado, e se ele não vender, ele devolve. Mas alguém vai ter que assumir esse risco. Aí o fornecedor aceita assumir o risco que ele não tem controle. Fala, tá bom, vai lá, leva a mercadoria, se você não vender, você me devolve. Quem assumiu o risco? O fornecedor. Um risco que ele não controla, porque ele não pode garantir que você vai vender. Agora, no mercado financeiro, não. Todo risco que você corre foi um risco que você aceitou correr. Ah, Priscila, então por que muita gente quebra? Muita gente quebra porque não cumpre o que planejou fazer. Ah, eu quero ganhar R$150. Então aqui, eu vou entrar aqui e vou sair a colar. Tá, se ganhar eu ganho 150. Se eu perder, eu perco 50. Beleza? Beleza. Ok, deu o sinal da operação, entrei na operação. Ganhei 150. Oba, feliz da vida. Vou entrar de novo. Perdi 50. Parei. Quem está no controle? Eu. Eu falo, não vou parar. Não, eu falei que parava nos 50, mas não vou parar. Aí a ação cai mais, cai mais, cai mais, cai mais e você perde seu dinheiro todo. A culpa foi do cliente que não apareceu? Não. A culpa foi sua que não saiu da operação na hora que você deveria ter saído. Então, de uma vez por todas, mercado financeiro não é um bicho de 7 cabeças. É você que está no controle da situação. Se der errado, você foi o culpado. Lembrando, você não pode controlar se você vai ganhar os 150 ou se você vai perder os 50. Mas você pode controlar que você só vai perder até os 50. E 50 não quebra ninguém. Entendeu? Bom, então quais são os produtos de renda variável? A princípio, né, para o investidor são as ações. Para o investidor de longo prazo, de médio a longo prazo, são as ações, que você se torna sócio da empresa. E aí qual é o risco? O risco é que se a empresa tiver alguma mácula, alguma informação, sei lá, né, que fizer com que o preço dela caia, você perde. Se a empresa conseguir cumprir o seu planejamento e suas ações valorizarem, você ganha. Por quê? Porque você é sócio da empresa. Então você compartilha os lucros e o prejuízo. Tá? Agora, para finalizar, eu queria falar uma coisa que eu já tinha que ter gravado o vídeo e eu não gravei porque eu não tive tempo. Que é uma pergunta que me fazem muito e hoje a gente já tem condições de entender o que eu estou falando. O Banco Central, ele está tomando uma medida restritiva. Por que é uma medida restritiva? Porque ele está tentando controlar a inflação. Então, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a taxa de juros. Por que ele está aumentando a taxa de juros? Porque quando a taxa de juros está alta, você prefere botar o seu dinheiro para render do que gastar. Por quê? Porque o retorno vai ser bom. Agora, quando a taxa de juros está baixinha, aí você fala assim, sabe de uma coisa? Eu não vou ganhar nada, eu vou gastar o meu dinheiro porque vai me fazer bem. E aí, quando você começa a gastar mais, o que acontece? Oferta e demanda, né? E aí, quando você gasta mais, tem mais demanda, o que acontece com o preço? O preço sobe. O preço subindo, inflação, né? Então, o governo precisa aumentar a taxa de juros para conter o consumo
E contendo o consumo, ele consegue conter os preços e reduzir a inflação. Porém, como o nosso país está com um problema de gastos muito grande, aumentou muito a dívida do país. Nós estamos numa situação, né, de falta de credibilidade internacional, devido às dívidas, devido a políticas do governo, enfim, a posicionamentos do governo, e que isso gera instabilidades que fazem com que a inflação não caia. Mesmo o governo, o Banco Central, né, porque o nosso Banco Central é independente, mesmo que o Banco Central continue aumentando a taxa de juros. Isso é um processo longo, ele já começou há bastante tempo, e o Banco Central diz que por esse ano ele não vai baixar a taxa de juros, ele pretende elevar a taxa de juros até 15%. Quarta-feira passada, o Copom, né, que é o conselho lá do Banco Central, Conselho de Política Monetária, ele decidiu que ia aumentar a taxa de 14,25%, a taxa Selic, para 14,75%. E o que a gente faz? O que a gente faz é aproveitar a oportunidade. Quando a economia está boa, né, o país está crescendo, a inflação está controlada, a taxa de juros está baixa, com certeza a gente não vai ter oportunidade na renda fixa. Porque imagina, na época lá que a gente teve aí a pandemia, a taxa de juros chegou a 2%. Então, se você comprasse um CDB, o CDB lá ia te dar 2%, 5%, né? Agora, o mesmo CDB, como a taxa Selic está 14,75%, vai ser um CDB que vai te oferecer 14%, 15%, 16%, 17% ao ano. E isso é muito bom. Eu não conheço outro país que te oferece isso, né? Então, por esse mesmo motivo, os fundos imobiliários, que é um produto de renda variável que eu adoro, né? Eles estão caindo, porque a taxa Selic está alta. E não temos previsão dos fundos imobiliários subirem por enquanto, né? Então, o que você faz? Você surfa a renda fixa, meu querido. E aí, o que você faz? Que produto você compra? Primeiro, você tem que saber qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é guardar dinheiro para a sua aposentadoria, você vai guardar dinheiro para o longo prazo. E aí não tem conversa. Independente do momento, você tem que comprar um título que renda a inflação e mais uma taxa fixa. Então, se você quer juntar dinheiro para a sua aposentadoria, você tem que se proteger da inflação, porque assim, você está juntando dinheiro para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Você não sabe como vai estar a inflação ao longo desse tempo. Então, você tem que comprar um produto que te proteja minimamente da inflação e que te dê um pouco mais de dinheiro. Então, é IPCA mais 5%, IPCA mais 8%. Né? Quando a taxa de juros, quando a inflação está alta, esse pouquinho aqui vai ser, essa taxa fixa vai ser menor. Né? Quando a inflação tá mais baixa, você consegue inflação mais uma taxa mais elevada. Mas não importa. O que importa, quando você vai fazer um investimento de 20, 30 anos, você precisa se proteger da inflação, então tem que ser IPCA mais uma taxa fixa. Agora, para o curto prazo, você vai aproveitar, nesse momento, os pós-fixados. Por quê? Porque os pós-fixados vão estar altos. Você não vai conseguir um pré-fixado muito alto. Ele vai estar quase equiparado à taxa Selic. Né? Mas o pós-fixado, você vai surfar toda a onda de elevação da taxa Selic. Quando o governo começar a baixar a Selic, aí você vai lá e começa a comprar pré-fixado. Para isso, você não pode comprar CDBs, por exemplo,
de longo prazo. Porque se você compra um pós-fixado de longo prazo, para daqui a 4 anos, por exemplo, só que o Banco Central já disse que ele, o ano que vem, vai começar a baixar a taxa de juros. Então, você tem que comprar, por exemplo, um CDB pós-fixado até 2026. Para quando chegar em 2026 e o Copom começar a baixar a taxa de juros, você já ter liquidez para trocar de produto pós-fixado para o pré-fixado. Entende? Então, você tem que ter essa flexibilidade. Para o longo prazo, não. Para o longo prazo, é IPCA mais uma taxa fixa. Para o curto prazo, você tem que ficar brincando com o pré-fixado e com o pós-fixado. Por que que quando a taxa Selic começar a cair, é interessante eu comprar antes dela começar a cair? Porque toda semana o Banco Central, ele emite um relatório, o Boletim Focus. E nesse Boletim Focus, ele diz todo o planejamento dele. Ele diz quanto está a inflação, quanto ele espera que a inflação fique, que medidas que ele vai tomar, ele informa tudo ali. Então, toda segunda-feira é leitura obrigatória o Boletim Focus. Sai toda segunda-feira às 8 horas da manhã. E eu recomendo fortemente que vocês leiam, para vocês saberem o que o Banco Central está fazendo e poder, com isso, tomar as decisões de investimento mais inteligentes. Se eu não sei que o Banco Central está aumentando a taxa de juros e vai continuar aumentando a taxa de juros, eu não sei se eu compro pré-fixado ou pós-fixado. Mas se eu sei o que ele vai fazer, aí eu já posso decidir de forma inteligente o que eu vou comprar. Entende? Então, respondendo a pergunta que mais me fazem, qual produto eu vou comprar? Eu vou falar hoje o que você deve comprar é renda fixa, não é fundo imobiliário. O fundo imobiliário está caindo e nada me garante que o seu valor patrimonial, né, o valor da cota, está abaixo do seu valor patrimonial. E vai continuar por um bom tempo. Né? Aí você fala assim, Priscila, mas não é bom comprar na baixa e vender na alta? Falo, só que o fundo imobiliário, ele te dá dividendos, né? E se ele tiver, esse dividendo é variável. Se ele tiver vacância, esse rendimento pode diminuir. Para que você vai se arriscar agora, se você pode ter uma taxa de 15% certeira num produto de renda fixa? Espera a taxa Selic começar a cair, aí você começa a comprar os fundos imobiliários, entendeu? Investimento é timing também. A gente tem que saber o momento certo. Do mesmo modo que o setor imobiliário é cíclico, né? Às vezes os apartamentos estão uma fortuna, outras vezes você consegue comprar um apartamento num ótimo preço, né? Qualquer outro investimento também é timing, tem o tempo certo de cada investimento. E por isso que a gente sempre precisa ter um dinheiro disponível para aproveitar as oportunidades. Quando a gente está com o dinheiro todo alocado, vem um negócio assim, da hora, e a gente não pode aproveitar, porque o dinheiro já está alocado, a gente não pode tirar. Entendeu? Espero, gente, que eu tenha conseguido me fazer entender. Mas se eu não me fiz entender, né, vocês podem postar aí nos comentários as dúvidas que eu vou responder. No mais, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Se quiser mais desse conteúdo, entra na nossa comunidade Finanças com Propósito, que é totalmente gratuita. E a gente tem muito mais conteúdo, porque na comunidade eu falo disso e explico tudo que eu estou falando, o porquê.
Então a gente vai ter um estudo muito mais robusto. Hoje foi só uma introdução, tá certo? Boa noite a todos, até terça-feira que vem na nossa live da comunidade.